Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, Amém. nosso Salvador, Glória a Deus. aquele que nos ama e nos chama pelo nome. Amém? Amém. É um motivo de grande alegria estarmos aqui nessa noite para adorar aquele que é digno, aquele que vive para todo Glória sempre, eternamente. Aleluia. E eu gostaria de iniciar esse culto nessa noite lendo o Salmo 127. Salmo 127. Um salmo de Salomão. Amém. Você que está aí na sua casa, que Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, que a sua casa seja inundada pela graça de Cristo Jesus. Amém? Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Amém? Amém. Quando nós lemos o Salmo 91, o que habita, o que busca no Senhor segurança, pode dizer: eu descanso no Senhor. Amém? Amém. Então nós temos que confiar no Senhor, nós temos que descansar nele, amém? Porque é Ele que cuida de nós, amém, irmãos? Glória. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, vamos clamar a Ele, amém? Vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao nosso Deus, porque nós sabemos que é Ele que cuida de nós. Glória a Deus. Amém, ó Deus, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus. A Tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, Pai. Obrigado, ó Deus, porque a cada manhã nós podemos, ó Pai, sentir, perceber a Tua graça nos envolvendo, a Tua misericórdia, Pai. Obrigado, Deus, porque em Ti nós podemos confiar. A Tua palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas como os muros em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta daqueles que Te amam. Ó Deus, nós sabemos, Pai, que nós estamos debaixo, ó Pai, das Suas mãos. Ó Deus, é como uma galinha que ajunta os seus filhotes, ela cuida, ela protege. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro e nós podemos descansar em Ti. E por isso, ó Deus, nós nos regozijamos, nós nos alegramos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor, ó Pai, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos desampara, o Senhor é conosco. Nós Te louvamos. Glória a Deus. E bendizemos, ó Deus, o Teu santo nome. Santo, santo. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria, com ações de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito. Aleluia. Aleluia. Que reina. Oh Deus, que o Teu rio, Pai, Aleluia. que corre do Teu trono. Oh Deus, venha Aleluia. sobre cada casa, sobre cada família, sobre nós, o Teu rio. Oh Deus, rio de Deus. Aleluia. Rio de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm por longo, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida.
és o rio. Tu és a fonte, tu és a fonte. Tu és o rio. Águas que correm por Águas, águas que curam, que limpam, por onde ele passar, por onde ele passar. onde eu ir. Vem, Senhor, vem neste lugar, Senhor. Tudo vai Transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. quero beber, Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, tu és o rio. Tu és a fonte, tu és o rio. Tu és a fonte, tu és a fonte, tu és o rio, tu és a fonte, tu és o rio, tu és a fonte. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. És o rio. Tu és a fonte, Senhor. aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Existem águas mais profundas. Existem águas mais profundas. Quando Ezequiel ele tem aquela visão, ele começa a andar. As águas estão dando os seus pés. Ele começa a andar. E as águas vão subindo. E ele continua. As águas estão dando nos joelhos. Ele continua. As águas começam a andar nos lombos. Ele continua. Não dá mais, agora tem que nadar. Tem que nadar. Águas profundas. Águas profundas. É isso que o Senhor tem para nós. É isso que o Senhor tem para você esta noite. E o que nós precisamos? Nós precisamos nadar. Nós precisamos mergulhar nesse rio. Nós precisamos mergulhar nesse rio. Mais de Ti, Senhor, menos de nós. Mais de Ti, Senhor, menos de nós. Mais de Ti, mais. Nós queremos mais.
és o rio, Senhor. Glória a Deus. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, é Ele que sopra. Aleluia. É Ele que vivifica. Aleluia. Quando Ezequiel tem aquela visão, Deus mostra para ele um vale de ossos secos, representando a nação de Israel, o povo do Senhor. E Deus fala para Ezequiel: profetiza. É o que você deve fazer nessa noite. Profetiza. Que o sopro do Espírito Santo de Deus venha vivificar a tua vida. Que o sopro do Espírito Santo de Deus venha sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Vivifica-nos em Ti, Senhor. Vivifica-nos, ó Pai, nós precisamos. Ó Deus, vem e vivifica-nos, ó Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Mais de Ti, Deus. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti. Mais de Ti, Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e também por teu majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e os mares ao som de teu nome. Alegre-te, louco por Deus grande. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, amigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e também
majestade, louvores ao Rei. Montanha se prostre que cruzam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra e poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem de crujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, oh Deus. Firmado, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Em Ti, ó Deus, nós temos as promessas. Em Cristo Jesus nós temos o amém. Oh, incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas. Incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Aleluia! Ele prometeu isso, estão convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Ele está aqui neste lugar. Ele está neste lugar. Feche os seus olhos. Clame a Ele, clame ao Senhor. Clame a Ele. Oh, Pai, incomparáveis são as tuas promessas. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agradeça ao Senhor. Se prostre diante dele. Oh, aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Glória a Deus, mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
de Jesus. A Deus, mostra tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós o caminho para Ele, de nosso me chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados, que nos restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Deus é livre. Deus sou livre. Deus sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, este sangue lavado, mais alvo que a neve, Senhor. Aleluia. Amém, Jesus. Louvamos a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, pelo preço pago na cruz do Calvário, teu sangue ali derramado em nosso favor, Pai. Obrigado, Jesus. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, os irmãos que estão presentes. A graça e a paz do Senhor Jesus aos irmãos que estão nos assistindo ao vivo nesse momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. E poder mais uma noite cultuar ao Senhor, mais uma noite glorificar, mais uma noite bendizer ao nosso Deus, ao nosso Senhor. Como é bom podermos louvarmos a Deus. Como é bom podermos adorarmos o nosso Deus todos os dias. Bom é estarmos juntos com os irmãos adorando ao Senhor. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no seu capítulo de número 4, a partir do seu versículo de número 35. Evangelho de Marcos,
capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Certamente, texto conhecido da Igreja de Cristo Jesus. Amém? Amém. Diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos ou passemos para outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este que até o vento, quem é este que até o mar lhe obedece? É Jesus de Nazaré. É o Cristo ressurreto. É o Filho do Deus vivo. É o nosso Salvador. É Ele. Gostaria que você fechasse por um instante os seus olhos, colocasse a sua vida na presença do Senhor. E aí você está no seu lar, curva sua fronte e ora ao Senhor. Fala para que o Senhor nessa noite abra o teu entendimento. Fala para o Senhor que nesta noite o Espírito Santo de Deus testifique ao seu Espírito a sua palavra. Diga para Ele que nessa noite Ele se revele na sua vida, que Ele fale com você nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, pela sua palavra. Essa palavra, qual o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para curar, é o poder de Deus para sarar, é o poder de Deus para salvar, é o poder de Deus para batizar no Espírito. Fala para o Senhor nessa noite: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero, Senhor, nessa noite ser tocado pela sua palavra. Diga para o Senhor nessa noite: eu quero te ouvir, eu preciso te ouvir. Quem sabe nessa noite você precisa ser reavivado. Quem sabe nessa noite você precisa ser restaurado. Quem sabe nessa noite você precisa ser transformado. Mas a palavra de Deus, o poder de Deus, tem todo este poder de fazer todas essas coisas, infinitamente mais do que pedimos, que pensamos, segundo o poder de Deus que opera. Porque Ele é Deus, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Senhor que derrubou as muralhas de Jericó, é o mesmo Senhor ontem, hoje e eternamente. E Ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos, aquilo que nós não podemos, mas Ele tem poder. Se você crer, Ele fará. Fala para o Senhor nessa noite o quanto você precisa dEle. Fala para o Senhor nessa noite o quanto você precisa ouvir. Fala para o Senhor nessa noite o quanto você precisa crescer na graça e no conhecimento. Fala para o Senhor o quanto você precisa crescer diante das verdades do Senhor. Fala para o Senhor nessa noite o quanto você precisa da sua dependência em Deus. Paizinho querido, em nome do Teu Filho Jesus,
Nós oramos ao Senhor e pedimos a Tua direção esta noite. E que Teu Santo Espírito testifique ao nosso Espírito aquilo que é a Sua vontade, aquilo que é o Seu querer. Paizinho querido, nesta noite, Senhor Deus, como assim foi em Atos capítulo 2, que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado sobre cada vida que aqui está presente, que o Teu Espírito Santo seja derramado, Senhor, sobre aqueles que estão nos seus lares, nos assistindo, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, nessa noite. Mova-se as águas, meu Senhor, sobre a Tua igreja, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, Tu tens toda a liberdade para ministrar a nossa vida, para ministrar a Sua casa, para ministrar a Sua igreja, para ministrar a noiva do Cordeiro de Cristo Jesus. Para que nesta noite, Senhor, ela aquieta o seu coração. Como diz o salmista, aquieta-te, ó minha alma. Assim, Senhor, Deus, a nossa vida, assim, Senhor, seja a nossa noite, Senhor. Senhor, venha aquietar a nossa alma, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Queridos, se é um título que poderíamos dar a essa mensagem, poderíamos dar o título Vivendo em Meio a uma Tempestade, ou Vivendo em Meio a um Temporal, ou Vivendo diante de um grande furacão. Podemos dar essa mensagem como tema desta noite. O texto diz que, e naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro, ou seja, passamos para outra margem. Perceba, queridos, que se nós olharmos atentamente a palavra do Senhor e olharmos um pouquinho anteriormente os escritos do Senhor, depois de um longo dia, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo, depois de um dia de exaustão do Senhor, onde Ele estava pregando, onde Jesus estava ensinando a grande multidão, e quando de repente ao final do dia, todos, quem sabe, os discípulos pensavam, agora nós vamos para o nosso lar, nós vamos para a nossa casa, vai ser um momento de descanso, vai ser um momento de repouso, eu vou poder tomar aquela ducha de água fria, vou poder sentar naquele sofá e erguer as minhas pernas e vou descansar para um novo dia, para amanhã, para uma nova jornada. E penso eu e creio eu que eles são surpreendidos com Jesus, quando imaginavam que voltavam para o seu lar, quando imaginavam que voltavam para o seio da sua família, quando imaginavam que abraçaria sua esposa, que estariam ali assentados à mesa com os seus filhos jantando, e aí Jesus surpreende os discípulos assim: agora nós vamos para o outro lado da margem, nós vamos agora para outra região, nós vamos agora para Gadara, e tem mais para nós ainda fazermos, ainda não cessou, não terminou, nós precisamos ainda continuar trabalhando. Depois de um dia exaustivo, depois de um dia de cansaço, de todos os seus afazeres, dos seus trabalhos que eles tinham fazido, ou feito, melhor dizendo, naquele dia. E é interessante, querido, nós também percebemos, além de os discípulos ser surpreendidos com o Senhor dizendo, vamos para agora para o outro lado, vamos para a região de Gadara, quando eles pensavam que estavam retornando, indo para o seu lar, para o seu descanso com a sua família. E o Senhor surpreende os discípulos dizendo, vamos para outra margem. E quando Jesus disse isso para os discípulos, fico pensando eu que os discípulos disseram, bom, se nós estávamos trabalhando até agora, estamos cansados, estamos exaustos, mas o que é nós atravessarmos este lago? O que é nós atravessarmos dali para o outro lado? Para nós não é tão difícil, então vamos obedecer o Mestre, vamos atravessar para o outro lado, conforme o Senhor nos chamou a ir para o outro lado. Só que, querido, para os discípulos, para os apóstolos, era muito normal, era muito comum para eles fazer a travessia de um rio, porque eles eram pescadores, acostumados com os rios, acostumados com os mares, acostumados com as tempestades, acostumados com circunstâncias que muitas vezes não estavam nos seus planos, não estavam nos seus projetos.
E eles vão, então, queridos, embarcam naquele barco em direção para atravessar para o outro lado da margem. E tudo parecia bem, tudo parecia tranquilo, tudo parecia calmo, tudo estava bem, até então para os discípulos juntamente com Jesus. Assim que, queridos, que como para nós era normal até poucos dias, era normal nós irmos ao mercado, era normal nós irmos ao nosso trabalho, era normal no final do dia retornarmos ao nosso trabalho para a nossa casa, era normal que nós vir ao culto, era normal nós irmos a uma escola de líderes, era normal nós irmos ir visitar os nossos familiares, almoçar com eles, era normal se marcar casamento, era normal nós passarmos uma festa de aniversário com os nossos familiares, e de repente tudo que parecia normal deixa de ser normal. Entenda que quando eles começam a travessia, o rio está tranquilo, está calmo, não há vento nenhum naquele instante, tudo estava bem, tudo estava tranquilo. E quando eles estão lá no momento da sua travessia, algo acontece, assim que como estava normal para eles, assim como estava normal para nossos dias, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como estava tranquilo para eles, estava tranquilo para nós. Agora eles estão completamente apavorados. Eles estão completamente em desespero. Nós lemos o texto, diz que uma tempestade se levantou diante daquele percurso, a água vinha por cima e enchia o barco a qual eles estavam, provavelmente balançando de um lado para o outro. Imagina aqueles discípulos com seus baldes, tirando a água do barco, vendo a circunstância que estavam passando naquele momento, algo que estava fugindo do seu controle, algo que era fora da sua rotina, agora está acontecendo. Aqueles homens estão intranquilos, aqueles homens estão impacientes, aqueles homens estão realmente apavorados diante das circunstâncias. E aqui eu aprendo uma lição de que quando nós enfrentamos uma tempestade, nem sempre enfrentamos uma tempestade diante daquilo que nós não conhecemos. A grande verdade é que a maioria das tempestades que nós vivenciamos, a maioria das tempestades que nós passamos, elas são diante do ambiente conhecido, ela é diante do ambiente do nosso, muitas vezes dentro do nosso próprio lar. Muitas vezes a tempestade, querido, nós estamos vivendo na nossa própria casa, e muitas vezes achamos diante da circunstância, achamos diante da situação que estamos passando, vamos naufragar. Talvez esse é o pensamento de Pedro, o pensamento de João, diante daquela tempestade, quando viram que estava fora do seu controle, quando eles ficaram apavorados, temerosos, eles disseram: nós não sabemos o que fazer, nós vamos naufragar, é o nosso fim. Nós fizemos tudo que nós conhecíamos, toda a nossa habilidade, todo o nosso conhecimento de pesca, de rio, tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos e não encontramos mais saída. E muitas vezes nós somos assim. A tempestade, que é a primeira lição que eu aprendo, que ela se dá diante de um ambiente que eu conheço. Ela está diante de um ambiente conhecido nosso. É interessante que eles ficam apavorados, não sabem mais o que fazer. E quantas vezes nós encontramos circunstâncias, situações da nossa vida que estamos assim, estamos apavorados, estamos com medo, não sabemos que decisões tomar, não sabemos que rumo tomar na nossa vida, não sabemos para onde nós vamos, não sabemos o que vamos fazer. Aí nós aprendemos, querido, que quando termina toda a nossa habilidade, quando termina toda a nossa capacidade, quando termina tudo aquilo todo o recurso que nós temos, aí que começa os recursos de Deus. Aí que começa o recurso do Senhor. É quando nós não temos mais a nossa força, quando a força do nosso braço não é suficiente, entra a força do Senhor, entra a mão do Senhor se estendendo em nosso favor. Jesus estava dormindo, para eles estava numa situação difícil. Mas deixa eu dizer para você, querido, os nossos recursos podem terminar, mas os recursos do Senhor são intermináveis. Eles não terminam. É uma fonte inesgotável, o Senhor.
Essa é a primeira lição que eu aprendo diante da tempestade que os discípulos estão vivendo. Ou seja, a primeira lição é que se dá num ambiente conhecido, um ambiente familiar muitas vezes. A segunda lição, querido, que eu aprendo com a tempestade que os discípulos estão passando por esse instante, é o conflito de uma visão errônea, uma visão distorcida. Nós muitas vezes temos a tendência de olhar para Deus, enxergar para Deus como um Deus, o gênio da lâmpada. Nós muitas vezes temos uma visão a respeito de um Deus que é um mero resolvedor das nossas situações, dos nossos problemas. Essa muitas vezes é a nossa visão a respeito de Deus, um Deus resolvedor dos meus problemas. Um Deus que está disposto em todo momento a resolver as minhas situações, que está de todo momento ali para consertar algumas coisas. Muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes não é pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós temos um relacionamento com Deus só para que Ele conserte os nossos erros, só para que Ele conserte as nossas bobagens. E muitas vezes quando nós erramos, nós recorremos a Deus e dizemos: Senhor, mais uma vez eu errei, Senhor, me perdoa, Senhor, eu preciso do seu socorro, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me perdoe, Senhor, eu preciso que o Senhor me livre dessa situação. Se o Senhor fizer isso, Senhor, eu faço uma promessa que a partir de hoje eu vou servir ao Senhor. Senhor, se me livrar mais uma vez, eu não vou mais cometer o mesmo erro. Muitas vezes são o nosso relacionamento, nós cometemos 1, 2, 3, 4, 5 vezes o mesmo erro, e estamos dizendo: Senhor, me perdoa mais uma vez. Senhor, eu prometo que eu não vou mais errar nesta área da minha vida. Quantas vezes nos relacionamos com Deus como um Deus que conserta os nossos erros, um Deus que conserta as minhas bobagens que eu faço. Senhor, me livra mais uma vez. Quantas vezes pessoas se relacionam com Deus: Senhor, se o Senhor me libertar se o Senhor me libertar o meu filho do alcoolismo, Senhor, se o Senhor me libertar o meu filho das drogas, Senhor, se o Senhor libertar o meu filho de uma vida de prostituição, eu prometo ao Senhor que eu vou servir ao Senhor. Eu prometo que eu vou me empenhar na obra do Senhor. Eu prometo que eu vou descer as águas. Eu vou ser crente verdadeiro, fervoroso. Quantas vezes encontramos pessoas que se relacionam desta forma com Deus? Isso me faz lembrar que há alguns anos, alguém diante de uma família a qual a gente visitava, a gente evangelizou por um período de tempo, e a mãe disse assim: olha, se Deus libertar o meu filho das drogas, eu prometo que eu vou me batizar, eu vou ser crente, eu vou fazer parte dessa igreja. Se relacionando com Deus, por aquilo que Deus pode oferecer. Quantas vezes, quem sabe, nós cometemos o mesmo erro? Quantas vezes nós não fizemos a mesma coisa que esta mulher, que essa mãe, na hora da angústia, na hora do desespero, querendo ver o seu filho liberto das drogas? E ela faz uma promessa: Senhor, se o Senhor fizer isso, eu prometo. E quantas vezes nós dizemos: Senhor, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu prometo. Quantas vezes o nosso relacionamento, muitas vezes com Deus, é um relacionamento assim, de um Deus que pode fazer algo por mim. Não tem problema, que não é errado, não tem problema eu pedir ajuda do Senhor. Não tem problema eu pedir o socorro do Senhor. Não tem problema eu pedir: Senhor, me livra dessa situação. Não tem problema, mas eu preciso me refugiar no Senhor. Não é só pedir para o Senhor diante de situações adversas o socorro de Deus, mas é me refugiar nele, é confiar nele, ter uma segurança em Deus.
Mas também, querido, me refugiar no Senhor, não é somente quando as coisas não vão bem, mas é me refugiar no Senhor em todo momento, em todos os instantes. Então, quando as coisas estão tudo bem, eu também preciso me refugiar no Senhor. Deus, Ele não tem obrigação, querido, de fazer tudo perfeito na minha vida. Deus, Ele não tem obrigação de realizar tudo aquilo que eu quero, o desejo do meu coração. Deus, Ele não tem obrigação de fazer aquilo que é capricho para mim. Deus, Ele não tem obrigação de atender os meus caprichos. Deus, Ele não tem a obrigação de fazer, querido, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu quero. Me recordo, querido, de que antes de me converter a Cristo, conhecendo uma pessoa que declarou-se servir ao Senhor, fazer parte da igreja, orava pelas pessoas, e ela tinha aquilo lá, não, eu quero aquilo, eu quero aquele tal objeto, e ela diz assim, eu vou conseguir, porque eu sou filha de Deus, Deus vai dar para mim. Como se Deus tivesse a obrigação de dar aquilo para ela. Como se Deus tivesse a obrigação de dar tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós queremos. Claro que Deus tem o maior prazer em nos abençoar. Claro que Deus tem o maior prazer em nos presentear com tudo que há de melhor. Mas Deus sabe o que é o melhor para nós. Muitas vezes estamos pedindo algo para o Senhor e o Senhor sabe que aquilo não faz bem para a nossa vida. Deus sabe que aquilo pode nos tirar da presença de Deus. Deus sabe que aquilo pode nos afastar do Senhor, do servir ao Senhor. Então entendemos, ó queridos, em Cristo Jesus, que Deus não tem a obrigação de fazer tudo o que eu quero. É na tempestade que Deus se revela. É na tempestade que eu sou fortalecido. É na tempestade que eu e você somos forjados. É na tempestade que eu e você nos aproximamos de Deus. É na tempestade que nós testamos a nossa fé. É na tempestade. Precisamos entender isso, querido. Que na tempestade nós nos aproximamos de Deus. Quanto de nós, quando vem a tempestade na nossa vida, caímos de joelhos aos pés do Senhor e pedimos misericórdia, pedimos intervenção, pedimos socorro, oramos, choramos, nos consagramos, nos dedicamos ao Senhor na hora da tempestade. Mas muitas das vezes, quando a tempestade passa, muitas das vezes, quando o socorro do Senhor vem sobre a nossa vida, logo nós nos esquecemos. Precisamos compreender que a tempestade é algo pedagógico, Senhor, na nossa vida. A tempestade do Senhor, muitas vezes, é para nós colocar a nossa vida no prumo. A tempestade do Senhor, muitas vezes, na nossa vida, é para nos colocar na posição correta. Essa é a segunda lição. A nossa visão não pode ser distorcida de Deus. Precisamos ter uma visão correta a respeito de Deus. Não podemos ter uma visão de um Deus que tem a obrigação de fazer tudo na nossa vida. Não podemos ter uma visão de acharmos que Deus é o gênio da lâmpada. Terceira lição que nós aprendemos quando esses discípulos estão diante de uma grande tempestade. E quando Marcos fala aqui de tempestade, ele traz a ideia que eles estão diante de um grande tornado. Não é uma tempestade simples, não. Não é um vento qualquer. Não é. E a terceira lição que Marcos nos ensina nesta passagem é um conflito interno que nós temos. Nós ensinamos aos nossos filhos que se ele fizer tudo certinho, nós ensinamos os nossos filhos, se eles nos obedecer, eles serão presenteados. Nós ensinamos aos nossos filhos, olha, se você obedecer,
nós vamos te dar uma recompensa. Não é assim que nós fizemos com nossos filhos? Você vai ser recompensado. Olha, nós vamos te dar o X presente, mas para isso você precisa ser um bom menino. Para isso você precisa ser uma boa filha. Se você se comportar, papai e mamãe vai dar um presentinho para você. É assim que nós ensinamos os nossos filhos. Todos nós. Nós ensinamos nossos filhos assim. E se nós dissermos, e se eles não se comportar, nós não presenteamos, né? Nós muitas vezes damos o inverso, o castigo. Como castigo é não receber o presente que nós oferecemos se eles se comportarem. É interessante, querido, que quando nós olhamos para o texto, nós vemos que eles estavam no final de dia, no final de uma jornada, de um trabalho exaustivo, imaginando o seu retorno para o seu lar, para o seio da sua família. E Jesus convida para eles ir para o outro lado da margem. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Que é demais nós atravessarmos esse rio de um lado para o outro. Diria talvez os discípulos, para nós que somos acostumados, isso é fichinha, moleza. Mas o que nos chama a atenção, querido, para nós, é que nos parece estranho que o Jesus que nós conhecemos, o Jesus dos discípulos, o Jesus dos apóstolos, que deveria proteger eles, que deveria proteger Pedro, que deveria proteger Tiago, que deveria proteger João, é o mesmo Senhor que os levou para o meio da tempestade. Foi o próprio Senhor que convidou, foi o próprio Senhor que os levou para o meio de uma tempestade. E isso nos traz muitas vezes um conflito. Parece ser estranho, porque nós temos uma visão muitas vezes, como dissemos na segunda lição, nós temos uma visão distorcida. Porque nós imaginamos que nós estamos servindo ao Senhor. Nós estamos servindo um Deus que é o Criador dos céus e da terra, que tem o poder sobre todas as coisas. Nós temos uma visão de um Senhor para a nossa vida, que nós não podemos passar por dificuldades financeiras. Nós temos uma visão que nós temos que ser prósperos. Nós temos uma visão que nós, como cristãos, não podemos ficar enfermos, não podemos ficar doentes. Temos uma visão que a enfermidade não pode fazer parte da nossa vida. Temos uma visão que a perseguição não pode fazer parte da nossa vida. Temos uma visão que nós não podemos ser desprezados pelas pessoas. Afinal, eu sou do Senhor Jesus. Eu sou do Senhor dos senhores. Nós temos muitas vezes esse conflito interno na nossa vida. Nós muitas vezes não conseguimos compreender como nós, como servos do Senhor, podemos passar por situações como essa. Como nós que servimos ao Senhor, muitas vezes podemos olhar e ver a nossa despensa vazia, como se fôssemos imunes a essas circunstâncias, esse tipo de situação. Quem foi que disse isso? Nós imaginamos e temos a visão de um Senhor aonde nós queremos pastos verdejantes. Pastos verdejantes fala-se de suprimento, fala de alimento. Nós imaginamos, porque servimos ao Senhor, que nós queremos estar em pastos verdejantes. Nós queremos ser guiados em águas tranquilas. Águas tranquilas fala de refrigério. Águas tranquilas fala de sossego, fala de tranquilidade, fala de vida boa. Essa visão que nós temos muitas vezes do Senhor, temos às vezes as visões distorcidas a respeito das coisas de Deus. E aí tem um conflito na nossa vida. Mas eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor. Eu dou meu dízimo todo mês certinho. Eu participo do culto de domingo, eu participo da escola dominical, eu participo das vigílias. Eu participo do seminário. Eu tenho uma vida tudo regrada, eu tenho uma vida tudo certinha.
Eu busco viver uma vida de consagração. Eu vivo uma vida de santificação, de santidade. E aí sou acometido por essas tempestades na minha vida. E aí gera um conflito no nosso coração, no nosso interior. Entramos em conflito com isso. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós descobrimos na sua palavra que o Evangelho fala do servo sofredor. Isaías capítulo 53, ele tem a visão de um Cristo sofredor. Esse Evangelho, querido, fala do servo sofredor. Esse Evangelho nos fala, querido, que somos chamados a sofrer com Cristo. Mas quem de nós queremos sofrer por Cristo? Quem de nós está disposto a sofrer por Cristo? Quem de nós está disposto a ser apedrejado por Cristo? Quem de nós está disposto a ser rejeitado por Cristo? Quem de nós está sujeito e quer passar por situações como essa? Quem de nós quer ser apedrejado por amor a Cristo? Vamos ser sinceros, nós não queremos. Somos chamados a sofrer com Cristo. Quando nós lemos Atos capítulo 19, a Bíblia vai dizer para nós em Atos 19 que Saulo ou Paulo, ele pede carta para ir atrás dos discípulos, para prender eles. E no percurso da sua caminhada ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro com Jesus, ele tem um encontro com Jesus, diz que ele cai ao chão, diz que, o texto vai dizer que por alguns dias ele perdeu a sua visão. Então Deus, na sua graça e soberania, ele chama os seus servos, se for memória, Ananias, ele diz assim, olha, em visão, ele fala em sonho, em visão, ele fala para os seus servos, e diz assim, olha, vá à rua direita, na casa de Judas, lá tem um homem que é muito importante para mim, que era Paulo, que muitas vezes chamamos de Saulo. É importante esse homem para mim. É importante que esse homem saiba o que é sofrer por amor a mim. Somos chamados a sofrer com Cristo. Se nós observarmos a palavra de Deus, se nós examinarmos a palavra do Senhor, vamos descobrir que somos chamados a sofrer com Cristo. O Evangelho de Jesus diz que nós vamos ter dias difíceis. O Evangelho do Senhor diz que vamos ter dias de sofrimento. O Evangelho do Senhor diz que vamos ter dias de angústia. O Evangelho do Senhor vai dizer que nós temos dias também, muito até mesmo de derrotas. Quando nós olhamos para Hebreus fala de homens que foram cerrados ao meio. Mas Hebreus também vai dizer que não apenas homem foi cerrado ao meio, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Hebreus vai dizer assim, homens que o mundo não era digno. Precisamos, querido, olhar para o Senhor e saber que não somos isentos de perseguições, que não somos isentos de tribulações, que não somos isentos de dias difíceis, que não somos isentos de sofrimentos. Não somos. Quarta lição que eu aprendo aqui no Evangelho de Marcos, diante dessa grande tempestade: conflito de fé. Olha o verso 39, diz: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Jesus aqui, querido, repreende os discípulos. Jesus, ele diz para o mar para que ele se aquieta. E o vento se aquietou. Mas no início diz que despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta.
e o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes no versículo 40: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Eles estão andando com Jesus, eles estão caminhando com Jesus, e ainda não entenderam que Jesus está caminhando com eles. E muitas vezes somos assim, declaramos que andamos com Jesus, que caminhamos com Jesus, mas não conseguimos compreender, não conseguimos reconhecer que o Jesus está caminhando comigo, Jesus está caminhando com você. Quantas vezes nos encontramos na mesma situação que esses apóstolos, que caminhavam com Jesus, que andavam com Jesus, mas não conseguiram compreender, não conseguiram entender que quem estava andando com eles, que era Jesus, o Jesus de Nazaré. A tempestade revela, ou a tempestade revela se nós cremos, e a tempestade revela se temos fé. Preste atenção como é pedagógico as palavras do Senhor. Toda a palavra do Senhor, ela, na sua grande maioria, ela é pedagógica, ela tem como base ensinamentos para a nossa vida. Eu queria fazer, querido, para ir ao final dessa palavra, fazer algumas aplicações para a nossa vida através de que nós acabamos de aprender com o Senhor. Primeira aplicação: comprando de Jesus para nós. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz que nosso coração é enganoso. Se existe algo que engana muitas vezes a nossa vida, é o nosso coração. Precisamos ter cuidado, que o nosso coração, já diz o Senhor através de Jeremias, que ele é enganoso. Quando o nosso coração, querido, que é enganoso, estiver agitado, quando o nosso coração, que é enganoso, não consegue descansar no Senhor, quando o nosso coração, que é enganoso, terminam a sua esperança, ou quando a esperança termina, Jesus vem e diz: acalma-te, aquieta-te. Quando tudo isso acontece, o Senhor nos diz: aquieta-te, acalma-te, não fica angustiado, fica tranquilo, eu vou no barco, você não está à deriva, acalma-te. Salmos 46, 10 vai dizer: aquietai-vos, acalma-te. É para quem conhece a Cristo. Acalma-te é para quem conhece ao Senhor. Não é apenas alguém que diz que caminha com o Senhor. Não é apenas alguém que diz que caminha com o Senhor. Não é apenas alguém que diz que glorifica e louva o Senhor. Mas é alguém que conhece que o Senhor anda com você, que anda com Ele. Acalma-te, fica tranquilo. É para quem de fato conhece a Cristo. Agora, querido, quando nós passamos por isso, quando nós não conseguimos nos aquietar no nosso coração, quando nós não conseguimos tranquilizar o nosso coração, quando nós não conseguimos fazer com que o nosso coração descanse em paz, há duas razões: ou eu não conheço a Cristo, ou eu não coloquei a minha confiança no Senhor. Muitas vezes nós repetimos, falamos de confiança no Senhor. Isso me faz lembrar de certa feita, não muito distante, que passei também por um momento de situação adversa, por um momento de tempestade, e dizia: eu confio no Senhor, eu estou tranquilo no Senhor, apesar que muitas vezes na alma, a alma queria dizer algo mais,
E às vezes ele diz: aquieta-te, alma. Até que certa vez o Senhor me repreendeu dizendo: ei, você diz que confia em mim. Se você que confia em mim, se a tua confiança está em mim, pega essa circunstância, pega essa situação, pega a tempestade que você está vivendo, entrega para mim, deixa que eu cuido dela, deixa que eu resolvo a situação, mas acalma-te, fica quieto, fica tranquilo. Quantas vezes nós temos que confiar no Senhor? Quantas vezes nós falamos que a nossa confiança está no Senhor, entregamos alguma circunstância ou situação da nossa vida, nós entregamos ao Senhor, entrega em tuas mãos, mas daqui a pouco eu estou tomando para mim mesmo de volta. Entrega as tuas situações adversas para o Senhor e deixa Ele cuidar, confia nele. Então, querido, nós aprendemos aqui, querido, como aplicação para a nossa vida, que precisamos ter tranquilidade, mesmo que tudo está difícil, mesmo que muitas vezes parece que o barco está de fato indo à bancarrota, mas precisamos acalmar o nosso coração, porque se eu não conseguir fazer que esse coração enganoso descanse no Senhor, ou eu não conheço a Cristo, ou eu não coloquei a minha confiança no Senhor. Já dizia o salmista: uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, outros confiam em dinheiro, outros confiam em amigos, outros confiam em tantos nomes que podemos dar, mas o salmista diz: eu todavia confiarei no meu Senhor, o meu Redentor ainda vive, Ele anda comigo, Ele caminha comigo, Ele está de mão dada comigo, está de mão dadas com você, Ele caminha com você, Ele anda com você. Mas eu preciso confiar. Isaías 57, 20 e 21 diz: mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar, e as suas águas lançam de si lama e lodo. Não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Não há paz para os ímpios, mas para os que confiam no Senhor, para os que estão no Senhor, para os que caminham no Senhor, para os que andam com o Senhor, a paz. Não estou dizendo que nós não passamos por situação em que ficamos angustiados. Não é isso. Segunda aplicação, querido. João capítulo 14, no versículo 26 e 27 diz que a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O que significa isso? Significa que o Senhor, Ele convida eu e você, mesmo no meio da tempestade, mesmo diante de um grande temporal, o Senhor nos convida a viver com Ele em paz. Você consegue viver diante de adversidades, você consegue viver diante de situações que nos confrontam, você consegue viver diante de tempestades na sua vida, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua vida conjugal, pode ser na sua vida familiar, pode ser na sua vida ministerial. Você consegue mesmo diante de tempestades, viver em paz, porque o Senhor é paz. E se Ele habita em mim, se Ele habita em você, a paz do Senhor habita dentro de você. Podemos até por um instante ficarmos angustiados, mas a paz do Senhor precisa estar presente na sua vida. Quantas vezes passamos por situações, quantas vezes passei também por situações difíceis, mas uma coisa que sempre esteve dentro de mim foi uma paz interior que ninguém consegue explicar. É a paz do Senhor Jesus.
É como se nós estivéssemos vendo a casa pegando fogo. É como se nós estivéssemos vendo uma avalanche de água chegando em nossa casa. E diante de tudo isso, é conseguir ter paz no Senhor. Eu não sei o que está tirando a sua paz. Eu não sei o que está inquietando o seu coração. Eu não sei o que está afligindo a sua alma. Mas uma coisa eu sei. O Senhor a qual nós servimos declara que para nós podemos viver com Ele diante de tudo que possamos estar vivendo ou passando, tenhamos paz, tenhamos tranquilidade, tenhamos segurança e a certeza de que Jesus está cuidando de você. Terceira aplicação, abre lá 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. Diz assim: por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, por isso não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem não são temporais, as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Querido, o que quer dizer isso? Que com Cristo a minha chegada, com Cristo a sua chegada é certa. É isso que está dizendo para nós. Que com Cristo a minha, a sua, a nossa chegada é certa. Queridos, se nós olharmos para o que nós lemos nos versículos quando começamos, o primeiro versículo que nós lemos foi o versículo 35, que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse, passamos para outra margem. Ou algumas traduções vai dizer, passamos para o outro lado. Ou seja, que o Senhor, quem disse para os discípulos para passar para o outro lado? Jesus estava dizendo, pegue o barco e vão para o outro lado da margem. Jesus estava dizendo, vocês vão chegar lá. Não importa a situação, não importa a circunstância, mas vocês vão chegar do outro lado da margem. Há uma palavra do Senhor de certeza, há uma palavra do Senhor de segurança, há uma palavra de afirmação. O Senhor está empenhando a sua palavra para os discípulos, o Senhor está empenhando a palavra para nós. Você vai chegar do outro lado. Não importa como, não importa se vai levantar uma tempestade, não importa se nós vamos chegar lá exaustivo, não importa se nós vamos chegar lá quase desmaiando, não importa como vai ser, mas Deus está dizendo a sua palavra, você vai chegar do outro lado, a tua chegada é certa. Guardamos isso, querido. Há uma palavra do Senhor para os discípulos, há uma palavra de certeza. Ele não disse, olha, embarque no barco, vá para o outro lado. Olha, se vir uma tempestade, quem sabe vocês chegam e disse, não. Ele diz, passamos para outra margem. Com Cristo, a nossa chegada é certa. Com Cristo, querido, não importa o tamanho da tempestade que possa estar assolando a nossa vida, com Cristo tudo vai bem. O grande problema, querido, da nossa vida, o grande problema do nosso barco, é se o verdadeiro Senhor de nossa vida não estiver nele. Aí sim podemos naufragar.
Mas se o Jesus a qual nós declaramos ser o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Supremo Pastor, se Ele estiver no barco, vamos chegar do outro lado. Se Ele estiver no barco, nós vamos atravessar a tempestade. E nós vamos ver as águas tranquilas. Nós vamos ver a bonança do Senhor. A tempestade do Senhor, a nossa vida, sempre nos traz um aprendizado. Seria muito fácil servir ao Senhor com passos verdejantes. Seria muito fácil servir ao Senhor em águas tranquilas. Seria muito fácil servir ao Senhor adorando Ele. Seria muito fácil servir ao Senhor pulando no poder do Espírito. Seria muito fácil, querido, servir ao Senhor sem lutas. Seria muito fácil servir ao Senhor sem as tempestades. Mas as tempestades da nossa vida, ela tem um objetivo na nossa vida de nos ensinar, de nos forjar, de nos fazer mais forte. Não tema a tempestade. Não tema as circunstâncias adversas que sabe você está passando, seja ela de qual ordem for. Mas saiba que se o Senhor estiver no barco, você vai chegar ao outro lado. Você sabe que você vai experimentar a bonança do Senhor na sua vida. É tão interessante que o texto diz que e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o vento aquietou e houve grande bonança. E os discípulos disseram, e disse-lhes: por que sois tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este? Que até o vento, o mar lhe obedecem. Querido, quando nós estamos diante de uma tempestade, quem gosta principalmente de uma pescaria, sabe que quando ele vai para um rio, um alto mar, quando vem uma tempestade, ele precisa ir para algum lugar se refugiar, se proteger. E aquela tempestade, aquele rio ou aquele mar que está agitado, ele leva o seu tempo para que ele volte à sua normalidade. E o texto está dizendo aqui que não levou tempo. O não está dizendo que foi 1 hora, 2 horas escondido ou parado no meio da tempestade. Mas esse texto está dizendo que no mesmo instante que o Senhor diz: cala-te, aquieta-te, o mar parou. O vento cessou. E tudo voltou à normalidade. O que eu quero dizer, querido, a tempestade pode estar diante de nós, mas o que o Senhor está dizendo, Ele vai dizer: aquieta-te. A tempestade vai parar. Quando o Senhor der a ordem de aquieta-te, ó tempestade, a tempestade vai parar. A calmaria virá novamente para você, para o louvor e glória do nome do Senhor. Aí o discípulo fica maravilhado e pergunta: quem é este? Esse é o Salvador do mundo. Quem é esse? É aquele que João Batista diz que veio para tirar o pecado do mundo. Quem é este? Esse é o sumo pastor. Quem é este? Esse é o apóstolo Paulo diz: esse é aquele que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Quem é esse? É um servo sofredor. Quem é esse? É aquele que redimiu a nossa vida. Este é o nosso Senhor. Este é o Filho do Deus vivo.
é este que precisa estar dentro do barco conosco. Amém? Então guarde no seu coração, querido, mesmo diante de tudo que você possa estar passando, vai dar tudo certo, se o Senhor estiver no barco. Amém. Há uma canção que diz assim: vai dar tudo certo. Alguém conhece? Como? Conhece essa letra? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Vai dar tudo certo. Não estou falando de positivismo, não, queridos. Eu estou falando do Senhor. Diz que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Está difícil? Vai dar tudo certo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique ao Senhor onde você está. Glorifique ao Senhor aí no seu lar. E cante essa canção. Cante com todo o seu coração, crendo que o Senhor já está operando. Amém. Quem conhece me ajuda, né? Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, a vida é mesmo assim. Quem sabe? Me ajuda. Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aleluia. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aleluia. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Glória a Deus, vai dar tudo certo. Queridos, quero apenas lembrar que amanhã é nosso primeiro dia do mês. Nós temos os 3 primeiros dias como dias das primícias. Você reserva lá das 7 às 8, ou se para você melhor das 6 às 7. Reserve a primeira hora que você está orando ao Senhor, esses 3 primeiros dias de primícias. Lembrando, querido, também que nós temos o desejo no nosso coração de auxiliar vidas, famílias, com a cesta do amor. Então, várias pessoas já se colocaram à disposição de estar doando o alimento para que a gente monte uma cesta abençoada para aquele que vai receber. Então, você pode estar levando a casa do tesoureiro, do irmão João, né? Acho que todos já sabem onde é a sua residência. Quanto antes você puder entregar esse alimento, será bênção para que até o final da semana a gente possa fazer essa entrega a esta família ou famílias que queremos dar assistência, né? Assim como diz em Atos, no capítulo 2, né, que todos tinham tudo em comum, onde eles repartiam o pão com os outros, não havia necessidade, porque a igreja, a família do Senhor, ela ajudava um ao outro. Então, quem não contribuiu, por favor, vá lá, dê o seu nome, contribua dentro das suas possibilidades,
que nós possamos estar fazendo esse ato de amor, de generosidade para com os nossos irmãos, em Cristo Jesus. Amém? Então, vá lá, coloque seu nome, por favor, nos ajude nesta grande obra do Senhor. Queridos, domingo também vamos estar aqui mais uma vez às 19 horas, adorando o Senhor e compartilhando da palavra de Deus para a vossa vida, sendo nós cada vez mais fortalecidos no Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa semana também eu vou, queridos, o pastor Charles também já postou um estudo lá, você abre lá o estudo, leia, examine, confira lá com as escrituras. E essa semana também vamos estar postando para o grupo de líderes 2 vídeos sobre, com uma palavra sobre liderança, que eu tenho certeza que vai ser de grande bênção para mim e para você. Lembrando que já faz 7 dias, né? 7 dias que nós estamos no nosso período de oração, que é 30 dias, cada irmão orando por um irmão. Então vamos continuar firmes, vamos orar um pelos outros, né? Como diz a palavra do Senhor. E se você porventura está orando por alguém, gostaria de perguntar motivo específico, algo especial para esse irmão para o qual você está orando, você tem liberdade de falar com esse irmão. Fala no WhatsApp no particular, falem com ele, pergunta se há um motivo especial para estar orando por ele, mas você é livre, amém? Então 30 dias de oração, não se esqueça, cada irmão orando por um irmão, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, em nome do teu Filho Jesus, queremos agradecer-te, Senhor Deus, pela sua palavra, por essa verdade, Deus, que é viva e eficaz, por essa palavra, Deus, que jamais volta vazia, assim, antes de fazer aquilo que apraz, o querer do Senhor. Aplique em nós a sua verdade, Deus, tão maravilhosa que é a sua palavra, Deus, para que possamos servir o Senhor a cada dia, Deus, com todo o nosso coração, com integridade, que nós possamos te servir, Deus, ao Papai, verdadeiramente conhecendo ao Senhor, verdadeiramente conhecendo a Tua palavra, verdadeiramente conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, que possamos viver, Deus, uma vida, Senhor, a qual nós vivemos em obediência à Tua palavra, Deus, e sabemos que a obediência nossa, Deus, em resposta à Sua palavra, Deus, nós, Deus, somos galardoados pelo Senhor. A chuva dos céus se derrama sobre a nossa vida, a chuva dos céus se derrama sobre a vida da sua igreja, Senhor, quando ela vive, Senhor, de acordo, Senhor, com os teus estatutos, com os teus preceitos, e nós oramos, ó Deus, que possamos viver a cada dia, ó Pai, nessa verdade, Deus, com fé, Deus, sabendo que o Senhor é Deus, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que o Senhor caminha com nós, sabendo que o Senhor cuida de cada um de nós, e por isso nós te louvamos, nós te glorificamos. Pai, nós colocamos a vida da sua igreja diante da presença do Senhor. Nós colocamos, ó Pai, a vida daqueles que não puderam estar presentes, Deus. Aqueles, ó Pai, por alguma razão, Senhor Deus, tem um pedido especial, Deus. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor para que seja, ó Pai, atendido pelo Senhor esse pedido, essa oração em favor desse irmão, em favor dessa irmã. Pai, que o Senhor venha tirar toda a angústia, Senhor, que possa estar sobre esse coração. Pai, toda a intranquilidade que possa estar sobre esse coração. Pai, tira, Senhor, do seu coração. Coloca, Senhor, nessa vida, Senhor, nessa pessoa, Senhor, desse irmão, nessa irmã, Pai. A paz, Senhor, que transcende todo entendimento. Que o refrigério, Senhor, esteja sobre o seu coração, uma segurança do Senhor, uma certeza do Senhor, a fé no Senhor, que isso vai passar, Senhor, que virá, Senhor, um novo dia. A tua palavra diz no salmista que o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem ao amanhecer. Nós oramos, ó Pai, por esse coração angustiado, que, Senhor Deus, que, ó Pai, amanhã, Deus, seja o dia que ela possa ver, ó Pai, o raiar do sol, possa ver, Deus, a alegria do Senhor brotando no seu coração, o prazer de estar no Senhor, de servir ao Senhor, de adorar o Senhor, de louvar o Senhor, de salmodiar o Senhor, de bendizer ao Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós oramos, ó Pai, por aqueles que porventura estão, Pai, vivendo, Pai, alguma circunstância de enfermidade. Nós oramos ao Senhor, que é Jeová Rapá, o Deus que sara, o Deus que cura. Entra com providência, Pai. Sara esta vida, sara este irmão, sara esta irmã, Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus Cristo
toda enfermidade, para o louvor e glória do Teu nome, Pai. Que essa vida desfrute, Senhor, dessa obra maravilhosa do Senhor, para louvor e glória do Teu nome. Nós oramos pela nossa cidade, nós oramos pela nossa nação, nós pedimos ao Pai a Tua intervenção divina, Pai, diante que nós estamos passando, diante dessa tempestade que assola o nosso país, que assola o nosso estado, que assola a nossa cidade. Nós rogamos a Ti, Senhor, nós clamamos a Ti, Deus, intervenha em nome de Jesus Cristo, Senhor. Assim como os discípulos, ó Deus, enfrentaram a tempestade, mas chegar do outro lado, Senhor, nós temos a certeza que nós vamos chegar do outro lado, nós temos a certeza que isso vai passar, nós cremos, ó Deus, que o Senhor vai providenciar o retorno da normalidade, nós cremos, ó Pai, que nós vamos retornar novamente, Senhor, a nos reunirmos como povo de Deus, como igreja, Senhor Jesus, e orarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor, ouvimos a Tua palavra, e juntos, ó Pai, nos abraçarmos como igreja, noiva do Cordeiro, em Cristo Jesus. Que as bênçãos celestiais do Senhor sejam derramadas sobre a vida da sua igreja, em nome de Jesus. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja aqui em toda parte com o povo do Senhor. Amém, amém. Seja abençoado em nome de Jesus.